Pode começar, professor. Alô? Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, particularmente para quem está online. Boa noite a todos. Meu nome é Vander Ferreira de Andrade, sou professor de Direito do Centro Universitário Fundação Santo André, e o Centro Universitário Fundação Santo André está promovendo um conjunto de apresentações, diversos webinars, com temas interessantes do direito, para que você, aluno do curso de Direito da Fundação Santo André, ou para você que não é aluno ainda do curso de Direito da Fundação Santo André, possa conhecer essas matérias, essas disciplinas, estes temas. Particularmente, especialmente para você que não é estudante do Centro Universitário Fundação Santo André, já antecipo, querendo conhecer a nossa faculdade, querendo conhecer os nossos cursos, nos procure. Nos procure, você vai poder assistir aulas gratuitamente, visitar nossas instalações, e eu não tenho dúvida que assim que você conhecer o nosso corpo docente, as nossas estruturas, a nossa biblioteca digital e tantas outras ferramentas para te proporcionar um curso de direito no mais alto grau de excelência, eu acho que você vai querer estudar conosco. Eu tenho certeza disso. Eu estou há mais de 30 anos no cenário acadêmico como professor e eu posso dizer a você que eu me orgulho de pertencer a um quadro de professores tão renomados, tão estudiosos, tão titulados. Na verdade, são muitos mestres, doutores que se juntam e se reúnem para proporcionar um conhecimento de qualidade, um aprendizado de excelência. Muito bem, mas o que nos convida para esta noite é falar sobre um tema, e este tema me parece muito importante para todos aqueles que trabalham ou que pretendem trabalhar nas ciências jurídicas, como operadores do direito. Nós estamos falando da advocacia 4.0, ou, se preferirem, as tendências da advocacia do futuro. Para tanto, eu vou me apresentar inicialmente. Próximo, por favor. Aqui está uma breve súmula curricular. Eu, professor Vander Andrade, sou advogado, especialista, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Recentemente também concluí meu pós-doutorado em Direito Constitucional Europeu na Universidade de Messina, na Itália, e sou professor de graduação, sou professor do Centro Universitário Fundação Santo André, também sou coordenador e professor do curso de pós-graduação em Direito, também do Centro Universitário Fundação Santo André. Vamos em frente. Inicialmente, queria fazer uma discussão com todos vocês. Como se apresenta o número de advogados no Brasil? Será que nós temos um número excessivo, muito grande, mais do que a maioria dos países? A resposta é positiva. O Brasil tem, de fato, muitos advogados. Só para terem uma ideia do crescimento exponencial do número de advogados no Brasil, calcula-se que no Brasil nós tenhamos sendo formados, apresentando-se para o mercado, 200 novos advogados por dia. Claro que nós não estamos dizendo que todo dia entram tantos advogados para o mercado, mas se pegarmos o número de advogados que entra anualmente no mercado brasileiro, no mercado advocatício, no mercado profissional, este número vai se aproximar, uma vez dividido, a 200 profissionais por dia. Isso porque o Brasil possui 1.635 faculdades de direito, 310 dessas faculdades apenas em São Paulo. E essas faculdades ostentam quase 300 mil vagas. Portanto, no Brasil, nós temos quase 1.200.000 advogados. Este é um número bastante significativo, é um número bastante expressivo e, para alguns, pode ser um número preocupante. Afinal de contas,
a pergunta que se coloca é a seguinte: haverá trabalho no presente e no futuro para tantos advogados? Existe campo de trabalho, existe mercado de trabalho, existem demandas judiciais suficientes para tantos advogados? Próximo. Vejam vocês que 3 autores brasileiros, sendo eles Bruno Feigelson, Daniel Becker e Giovanni Ravagnani, escreveram um livro bastante interessante chamado O Fim dos Advogados. Na verdade, uma leitura muito apressada do título desse livro dá a entender que a profissão de advogado não tem futuro. No futuro haverá o fim dos advogados. É o que uma leitura apressada pode nos fazer depreender. Esses autores fundamentam o fim da profissão dos advogados em 2 grandes fatores. No primeiro, a expansão da tecnologia da informação. Não sei quantos de vocês já ouviram dizer, não sei quantos de vocês já ouviram falar que já existem robôs, já existem automatização de decisões judiciais, já existem aplicativos e softwares que podem preparar e elaborar petições judiciais. Então fica a pergunta: será que a tecnologia da informação, será que a expansão da tecnologia vai de fato configurar e representar o fim dos advogados? Outro fator que esses autores, neste livro, O Fim dos Advogados, mencionam é a chamada mercantilização da profissão, que faz, segundo eles, com que muitos advogados tenham que cada vez mais oferecer seus serviços cada vez mais baratos, cada vez mais acessíveis, e o fato do direito estar mercantilizado, do direito se transformar numa mercadoria, talvez possa torná-lo muito barato, muito econômico e talvez não seja interessante esta profissão, a de advogado. Será que esses autores estão certos na dicção do nome desse mesmo livro? Eu quero convidar vocês para algumas reflexões a partir da análise de alguns grandes estudiosos do direito, de algumas referências do direito a respeito desse tema. Vejam que um deles, que eu chamei aqui como grande autoridade do cenário jurídico, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Olha o que ele afirma, contrariamente à ideia do fim dos advogados. Ele afirma: o direito é técnico, é muito difícil acabarem os advogados. Ao contrário, a tendência do direito no século XXI é a sua internacionalização. As constituições tendem a ser mais homogêneas, mais idênticas, mais próximas, mais semelhantes. Os tratados internacionais, por sua vez, se tornarão normas jurídicas cada vez mais importantes. Próximo. Vejam, outra grande autoridade ocupou solenemente o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje não mais, está aposentado, mas uma pessoa que nós respeitamos muito. Eu tenho a honra de tê-lo conhecido pessoalmente. Estou me referindo ao ministro Marco Aurélio de Mello. Referindo-se ao fim dos advogados, o ministro Marco Aurélio diz que é uma utopia, que é uma grande utopia, a maior utopia. Segundo ele, dificilmente o direito brasileiro virará um direito costumeiro, um direito do costume jurídico, como é o direito do Reino Unido, como é o direito britânico. Segundo Marco Aurélio Mello, o nosso direito ele é positivo, ele é vinculado, ele é um ato de vontade, e isso faz parte da nossa cultura brasileira. Nós, brasileiros, precisamos e exigimos que as normas estejam escritas. Nós precisamos disso. Nós temos a Constituição escrita, nós temos os códigos escritos, o Código Penal, o Código Civil, o Código Tributário, a consolidação das leis trabalhistas e mesmo nas esferas infralegais, regulamentos, nas convenções, nos
decretos das prefeituras, essas normas são positivadas. O que quer dizer isso? São escritas, são redigidas, e isso, segundo a nossa cultura, nos traz ou deveria trazer maior segurança jurídica. Próximo. Uma outra grande autoridade, eu deixei para uma parte avançada da nossa discussão, é o grande ministro Ives Gandra da Silva Martins. Quando eu digo ministro, não no sentido de ter ocupado um cargo em qualquer tribunal, mas um ministro que tem um conhecimento professoral, uma atitude ministerial, alguém que nós da ciência jurídica sempre devotamos muito respeito, muito acato, ministro, ou, se preferirem, nosso querido professor Ives Gandra da Silva Martins, autor de uma das mais importantes obras, qual seja, os comentários à Constituição Federal de 1988, escrito juntamente com outro grande constitucionalista, assim chamado Celso Bastos. Ele diz o seguinte: os advogados somente irão acabar quando terminar a civilização ocidental. Olha que interessante. Os advogados nunca irão acabar. Os advogados só irão acabar o dia que acabar a civilização. Num clima como o atual, segundo ele, de diminuição das garantias individuais, o papel do advogado é justamente defender os direitos fundamentais e as garantias individuais. Hoje, nós assistimos muitos atropelos, muitos desacatos, muito desrespeito aos direitos individuais, às garantias individuais que a Constituição prevê. Por exemplo, nós assistimos dano à imagem, dano à honra, dano à privacidade, desrespeito à propriedade, quando acontecem crimes patrimoniais, um roubo de veículo, um roubo de celular, está havendo um desrespeito ao direito fundamental, chamado propriedade. Então vejam vocês que para proteger as vítimas dos atentados contra os direitos fundamentais, o advogado se apresenta como indispensável. Mas, Wander, você não disse que aqueles autores falaram no fim dos advogados? Na verdade, pessoal, esses três autores fazem uma provocação inteligente. De fato, eles se amoldam àquilo que outros autores de peso também disseram. Vamos ver. Olha o que diz, por exemplo, o grande professor da Universidade Portuguesa de Coimbra, o querido professor José Joaquim Gomes Canotilho. Canotilho diz o seguinte: os advogados não serão mais necessários em causas pequenas, em que o entendimento já está pacificado. A velha banca do advogado de porta aberta, geralmente ligado a valores da República, não haverá mais. O que quis dizer aqui Canotilho? Canotilho está dizendo com isso que as demandas do futuro não serão as mesmas demandas do passado. Aquela advocacia em que o advogado fica sentado no escritório, aguardando o cliente passar por sua porta, só pelo fato de ter uma placa lá embaixo dizendo que há um escritório da advocacia e que aquela pessoa vai subir no escritório e vai contratar aquele advogado, isso não haverá mais. Isto porque, como estamos percebendo, os advogados estão operando através da internet, através dos sistemas virtuais, através do home office e também muitas das audiências judiciais também acontecem virtualmente. Portanto, quando aqueles jovens autores mencionaram o fim dos advogados, na verdade, eles estavam se referindo ao fim de um modelo de profissão, de um modelo de trabalho, de um modelo de advocacia. Esse modelo de trabalho, esse modelo de advocacia tradicional das bancas de advocacia, certamente, segundo vários autores, segundo vários estudiosos, está com os dias contados. Vamos lá, mais uma informação. Aqui uma característica bastante interessante dos nossos dias atuais. Nos nossos dias atuais, nós assistimos a um fenômeno
que eu chamo de realidade exponencial. Nesse ambiente de realidade exponencial, o que está acontecendo? Nós estamos presenciando grandes transformações sociais. A sociedade não é a mesma, a família não é a mesma, a apresentação das pessoas na sociedade não é a mesma, as relações humanas não são as mesmas, os casamentos não são os mesmos, as famílias não são as mesmas. Vejam quantas mudanças sociais. Mas não é somente a sociedade que está sofrendo uma profunda transformação. Também as transformações políticas, a gestão das cidades, a gestão do Estado, a gestão do país passa também por grande transformação e, claramente, a economia também será impactada. Vejam vocês que no passado você tinha ali uma perspectiva das pessoas em buscar um espaço no mercado de trabalho e hoje a busca por esse mesmo espaço é totalmente diferenciada. Hoje, por exemplo, o campo da tecnologia oferece bastante empregabilidade, bastante trabalho, bastante atividade, mas vejam vocês que o direito acompanha estas mesmas dimensões. Isto porque cada vez que surge uma transformação na sociedade, uma transformação política e uma transformação econômica, nós temos impactos sociais, nós temos conflitos, nós temos litígios, e aqui que entra o advogado. Portanto, pessoal, quando meus jovens alunos me perguntam, professor, como será o futuro da minha profissão? Eu confesso a vocês que eu sou muito otimista. Eu acredito, e não precisa ser tão otimista, pessoal, para ver que a sociedade está muito conflituosa. Tudo é briga, tudo é conflito, tudo é litígio. As pessoas querem ir parar no judiciário, querem processar umas às outras, querem buscar os seus direitos, nem sempre querem conhecer os seus deveres, mas todos querem os seus direitos. Portanto, me parece que nesse cenário, o papel e o espaço do advogado ele está garantido no presente e no futuro, porque os litígios estão aí cada vez mais presentes e sendo, inclusive, crescendo numa vertente exponencial. Por outro lado, esse novo ambiente vai exigir também um novo advogado, um advogado 4.0, para atender essas demandas. Mais adiante eu vou dizer as razões disso. Então, como eu dizia, na realidade exponencial, nós temos uma redução da curva de inovação. O que significa isso? Redução da curva de inovação. Quer dizer o seguinte, nos séculos que nos antecederam, para que houvesse uma grande mudança social, uma mudança tecnológica, uma mudança econômica, por vezes demorava-se um século. Por exemplo, para você sair da energia a carvão e sair para a energia a vapor, nós passamos aí mais de 2 séculos. Vejam vocês que hoje, para você sair de um iPhone 13 e passar para um iPhone 14, isso acontece em menos de um ano. Portanto, vejam como as curvas da inovação são cada vez mais curtas. Você sai de um telefone celular de modelo analógico e ingressa num aparelho celular de modelo digital em pouquíssimo tempo. E esses 2 exemplos eu poderia transportar para tantas outras inovações, mas é que o celular é tão perceptível e tão visível que a gente consegue entender facilmente o que eu quero dizer quando eu me refiro a esta redução da curva de inovação. E isso, pessoal, essas transformações sociais, econômicas, a redução da curva de inovação, elas obrigam cada um de nós, não importa a idade que você tem, não importa se você é jovem, se você é de média idade, se você está lá na melhor das idades, todos têm que mudar o seu mindset, todos têm que mudar a sua mentalidade. Nós não podemos mais operar no novo mundo com a mentalidade analógica. Nós temos que operar com a mentalidade do novo mundo, da nova sociedade, das transformações sociais e entender aquilo que está acontecendo no meio da corrida. É como se nós tivéssemos que trocar o pneu do veículo no meio da corrida. Nós não temos muito tempo. O carro tem que parar
e eu tenho ali no pit stop que fazer rapidamente a troca dos pneus e voltar a correr e reinserir-me na pista de corrida, referindo o meu mercado de trabalho, sempre aprendendo mais, sempre inovando, acompanhando essas imensas mudanças. E quando nós não acompanhamos essas mudanças, nós corremos o risco de ficarmos alheios, alienados, distantes da inserção neste novo mundo. E tudo isso impacta o direito? Claramente que sim. Veja que o direito, eu coloquei aqui 3 exemplos do que essas grandes transformações geraram no mundo jurídico. A primeira delas se chama flexibilização das relações jurídicas, ou seja, aquelas normas rígidas, aquelas regras duras que normalmente não havia como encontrar uma outra solução, começam a permitir soluções alternativas, caminhos flexíveis, caminhos e soluções flexibilizadas, porque um mundo de velocidade, um mundo de urgência, não pode, muitas vezes, fazer com que as demandas esperem tanto tempo e o judiciário precisa, inclusive, mudar para atender e resolver as demandas sociais com maior velocidade, e daí a flexibilização das regras e das soluções nos parece bastante relevante. Mas não é só isso. Nós temos também muitos instrumentos de autorregulação. O que é isso? Autorregulação. É a possibilidade de um órgão ele criar suas próprias normas. Vejam o caso da FIFA, talvez seja um exemplo bem interessante disso. A FIFA tem seu próprio regulamento, a FIFA tem o seu próprio tribunal, e muitos dos problemas que acontecem no mundo do futebol não são levados ao Poder Judiciário. Eles são decididos na justiça desportiva, ali dentro mesmo dos órgãos esportivos, demonstrando com isso que muitos órgãos públicos e privados vão tentar encontrar normatizações, regras para a solução de problemas dentro de suas próprias estruturas. É isso que nós chamamos de autorregulação. Por último, soluções negociadas. Hoje nós estamos no tempo de buscar soluções amigáveis, soluções em que as partes se sentam para ambas cederem reciprocamente, para ambas encontrarem juntos uma solução. Por isso, mais adiante eu vou mostrar as tendências para o futuro, que já estão, inclusive, presentes nos nossos dias atuais, mas que para o futuro certamente ainda ganharão maior vulto e maior expansão. Chegamos então à tal realidade exponencial da qual eu me referi. E para tanto eu evoco o ensinamento e o magistério do professor Peter Diamandis. O Peter Diamandis não é um jurista, ele é uma pessoa da área de inovação, e ele explica para nós o que é um processo disruptivo. Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa expressão, processo disruptivo. Segundo Peter Diamandis, o processo disruptivo, que é aquele que quebra todo um novo sistema, um velho sistema, e cria um novo sistema, ele tem 6 etapas, que ele chama de 6D. Vamos conhecer então as 6 etapas do processo disruptivo, da geração de um processo disruptivo, segundo Peter Diamandis. A primeira fase, segundo Peter Diamandis, é a fase da digitalização. Na digitalização, tudo aquilo que estava no meio físico, ele é transformado para o meio digital. Produtos físicos se transformam em produtos digitais. Serviços físicos se transformam em serviços digitais. A comunicação, que era escrita, que era por carta, que era através de missivas, através de documentos físicos, eles passam todos para o ambiente digital. Nós passamos a ler notícias, nós passamos a ler livros, nós passamos a ler processos, nós passamos a realizar transações bancárias, tudo no ambiente digital, e tudo está se transformando constantemente. Eu mostro aqui nessa foto, do lado esquerdo, um conjunto de processos físicos impressos naquelas capas. Quantos de vocês já não foram a um fórum e não viram alguém levando um carrinho
repleto desses processos, colocando no carro, colocando no porta-mala, para estudar em casa os processos, quando, na verdade, hoje eu tenho aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o processo judicial eletrônico. Em todo o Brasil, eu também tenho o processo judicial eletrônico. E eu me recordo que, quando eu estava na faculdade, os nossos professores diziam assim: olha, o dia que o judiciário for informatizado, a velocidade das decisões será mais rápida. Isso não aconteceu, pessoal. O judiciário hoje está totalmente digitalizado e ainda existe um grande volume de demandas, o que comprova aquela minha tese de que há muito trabalho, há muito campo profissional e, mesmo com mais de 1.200.000 advogados, ainda assim há trabalho para todos. Claro que profissionais que tenham destaque, profissionais que tenham se preocupado com suas formações, escolhido melhor suas faculdades, escolhido melhor os seus diplomas, esses vão ter mais chance, certamente que sim. Então, eu não estou dizendo com isso que esse 1.200.000 vai ter a mesma chance. Claro, os advogados mais preparados, mais adequados com as exigências desse mercado, lógico, vão poder circular melhor. Mas eu quero lembrar a vocês que eu me recordo quando o processo físico saiu do mundo físico e entrou no mundo digital. Eu me recordo que tinham advogados que até hoje não sabem entrar no sistema do processo judicial eletrônico, não sabem fazer uma petição eletrônica, não sabem acessar um processo pela via eletrônica. E eu vejo os jovens advogados abrindo o celular, abrindo os tablets ali no fórum, com uma facilidade incrível, né? Sabendo manusear os processos, abrindo livros, abrindo jurisprudência, abrindo o canal de pesquisa e de busca, com uma facilidade imensa, o que demonstra que o advogado 4.0 ele tem que estar alinhado com essas tecnologias. Próximo. A segunda etapa do processo disruptivo, segundo Peter Diamandis, ele chama de decepção. A palavra decepção aqui não é no significado que nós a conhecemos integralmente na língua portuguesa. Vejam, segundo ele, as inovações, elas não são tão rápidas assim no seu começo. Lá no seu começo, ela tem um começo tímido, um começo acanhado, mas depois vem um crescimento acelerado e a tecnologia cresce em uma curva exponencial. Então vejam, né, o que acontece com a tecnologia de computadores, com a tecnologia veicular, com a tecnologia dos aparelhos celulares, com a própria tecnologia do que é aplicável no Poder Judiciário. É uma tecnologia cada vez mais crescente, mas que começa devagar, começa tímida. É isso que ele diz aqui na segunda fase. Terceira fase é a própria disrupção. A disrupção é o auge do processo disruptivo. O que vem a ser a disrupção? Olha o que nós anotamos aqui. Na disrupção, a inovação, ela chega num nível tão alto, num nível tão elevado, que ela muda completamente, que ela modifica completamente o cenário anterior. Quer um exemplo disso? Talvez vocês nem saibam do que eu vou me referir, mas eu fiz minha faculdade com uma Olivetti Lettera. Alguém sabe o que é isso? Uma máquina de escrever. Uma máquina de escrever. Então, na minha casa, eu tinha a minha máquina de escrever, a minha Olivetti Lettera. Ai de mim se eu errasse uma palavrinha, se eu errasse uma expressão, eu teria ali que fazer uma alteração no papel, aquilo ia ficar visível, nunca ia ficar bom. No entanto, a tecnologia avançou de tal sorte que hoje ninguém mais usa máquina de escrever. Houve uma disrupção, houve uma quebra. Uma nova tecnologia, ela suprimiu a anterior, ela modificou completamente o cenário anterior. E é o que aconteceu também no judiciário. Com o sistema judiciário do processo judicial eletrônico, hoje, os processos físicos que ainda existem, eles são muito poucos, eles são residuais. Daqui para frente, daqui para o futuro, não haverá mais processos físicos.
todos os processos são judiciais. E isso trouxe bastante conforto, por outro lado, bastante responsabilidade também. Por que conforto? Eu me recordo de eu, como advogado tradicional, ter que correr até o fórum para apresentar pessoalmente um papel, uma petição inicial, até às 18 horas, porque o fórum estava fechando. Então eu ia correndo até às 18 horas, suando, para protocolar ali no balcão uma petição inicial, um recurso processual, seja o que fosse. Hoje, meus amigos, eu posso estar fora do Brasil, eu posso estar na praia, eu posso estar no campo, basta que eu tenha um notebook, basta que eu tenha um aparelho celular, eu consigo protocolar digitalmente, virtualmente, uma petição inicial, um recurso, e o meu prazo ele vai até a meia-noite. Então, se eu estou aqui na minha casa, no meu home office, eu não preciso mais pegar o trânsito, eu não preciso mais correr até o fórum, basta correr até o meu quarto, ou até a minha sala, ou até o meu escritório, onde eu tenho o meu computador e eu faço o meu pedido. Portanto, vejam que houve uma profunda disrupção, uma quebra de paradigma a partir desses exemplos que eu estou trazendo para vocês. Mas vamos continuar conhecendo o modelo disruptivo. Na próxima, desmonetização. É aí mesmo, desmonetização. O que é a desmonetização, pessoal? A tecnologia, quando ela avança, quando ela cresce, quando ela atinge níveis muito elevados, paradoxalmente, ela tende a fazer com que os produtos fiquem cada vez mais baratos e cada vez mais acessíveis. Professor, o senhor não deve estar batendo bem. O senhor sabe quanto custa um aparelho celular de última geração? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que os aparelhos mais desejados, mais evoluídos, mais tecnológicos não serão mais caros. O que eu estou dizendo é que, com o avanço tecnológico, com o movimento disruptivo, aquilo que era muito caro passa a ser cada vez mais barato. Veja, é bem verdade que um iPhone 14 ele custa mais do que 10 mil reais no Brasil. Mas um iPhone 8, que já teve um valor bastante expressivo, será que hoje ele vale a mesma coisa do que valia quando no seu lançamento? Ou será que esse iPhone 8 hoje é mais barato do que quando ele foi lançado? É isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quando a tecnologia ela chega, num primeiro momento ela é muito cara, mas com o passar do tempo, ela tende, eu não digo que ela vai ficar, mas ela tende a ficar cada vez mais barata e acessível. Olha o exemplo do Uber, né? O Uber, ele chegou no mercado, ele complicou a vida dos taxistas que tinham o monopólio do transporte privado no mercado econômico e vejam vocês, eu não estou dizendo que as corridas estão cada vez mais baratas, mas uma coisa é certa, em cidades em geral, o uso de transporte por aplicativos é mais barato do que o transporte tradicional. E isso tem um impacto muito forte na economia. Vejam vocês que visitando o centro da cidade de São Paulo, a título de ilustração, os estacionamentos da cidade ficaram mais baratos. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão mais circulando com seus próprios veículos. Ou elas estão utilizando o transporte urbano, ou elas estão utilizando o metrô, ou elas estão utilizando o ônibus, ou elas estão utilizando veículos por aplicativos. Então, o grande negócio que já foi operar estacionamentos nas zonas nobres da cidade já não é um grande negócio, né? Eu, outro dia, ia até o centro da cidade de São Paulo, onde fica o Fórum João Mendes, um dos fóruns mais importantes da cidade. Eu me recordo que a média do preço de um estacionamento, ali uma vaga num estacionamento privado, chegava a ser de R$ 25 por hora para você deixar um veículo. Recentemente, eu fui até o fórum, na verdade, eu fui até a Ordem dos Advogados do Brasil, que fica ali no centro da cidade, e eu vi que tinha estacionamento cobrando R$ 10 por dia. Então, de R$ 25 por hora, passou para R$ 10 por dia. Isso porque, olha que interessante, a tecnologia que impactou
o transporte urbano também impactou os estacionamentos, que tiveram que ficar mais baratos para, de alguma forma, acolher os poucos que ainda usam esse tipo de recurso, estacionar com seus próprios carros nos grandes centros urbanos. Próximo. Desmaterialização. Olha que interessante. Segundo Peter Diamandis, esse processo disruptivo, depois que ele passa pela desmonetização, depois que ele passa pela disrupção, depois que ele passa pela decepção, ele chega na desmaterialização. O que é isso? Desmaterialização. Soluções antigas se desmaterializam e passam a não existir em suas versões físicas. Hoje, pessoal, nós praticamente não vemos ninguém na rua, mesmo em viagens, mesmo curtindo um final de semana, mesmo em festas de amigos, mesmo em aniversários de crianças, com uma máquina fotográfica. Uma máquina fotográfica tornou-se uma peça tecnológica obsoleta, descartável. Isto porque o aparelho celular, objeto de desejo, não somente agregou a figura de uma máquina fotográfica, como ainda passou a ter cada vez mais qualidade em termos de reprodução de imagens, em termos de soluções de imagens. Outro exemplo é a calculadora. Eu sou do tempo em que nós, estudantes, íamos para a faculdade com uma calculadora, ou tínhamos em casa uma calculadora. Era também um objeto de desejo, chegava a ser presente de aniversário. Hoje, se um jovem ganhar de aniversário uma máquina fotográfica como essa que está aqui, ou uma máquina calculadora como essa que está aqui, é muito provável que o aniversariante não fique muito contente, não fique muito feliz, a menos que ele seja um colecionador, um apreciador do vintage, mas tirando essas pessoas, provavelmente esse aniversariante acho que preferiria receber um aparelho celular de última geração, se possível. Portanto, pessoal, nesse fenômeno, nesse processo disruptivo, tudo tende a ser desmaterializado. Como que isso atinge o judiciário? Os processos não existem mais no meio físico, foram desmaterializados, passaram para a versão digital. Então vejam vocês o fenômeno da desmaterialização. Próximo. A democratização, segundo Peter Diamandis, é a última etapa do processo disruptivo. Segundo ele, a partir da desmaterialização e a partir da desmonetização, quando os produtos ficam mais baratos e acessíveis, as inovações passam a ser democratizadas. Todos passam a ter acesso por meio cada vez mais baixo. As pessoas têm acesso e são impactadas pela tecnologia. E isso, pessoal, é uma realidade dos nossos dias. Eu vejo catadores de latinha, pessoas que catam produtos recicláveis nas ruas com o celular, fazendo delivery. Então, vejam que o aparelho celular hoje circula, a tecnologia está acessível a muitas pessoas. Um estudante chega hoje na nossa faculdade, ele não tem um computador, ele tem um laboratório na universidade. O laboratório tem internet, tem Wi-Fi, o aluno tem um aparelho celular, vem à faculdade, mesmo que ele não tenha um plano de acesso, de acessibilidade, ele tem o Wi-Fi. A título de informação, né? Nós que temos um campus muito arborizado, que às vezes dificulta ter uma qualidade de transmissão de sistema Wi-Fi, estamos investindo. Este ano de 2023 e no ano de 2024, já existem aí autorizações orçamentárias para reforçar no campus da universidade, no Centro Universitário Fundação Santo André, o acesso dos estudantes, dos funcionários, dos professores à rede Wi-Fi. Por quê? Porque hoje é uma grande necessidade das pessoas e isso tem que ser barato, isso tem que ser gratuito. E quando uma coisa é barata, quando ela é gratuita, isso se transforma em democratizado, ou seja, todas as pessoas passam a ter acesso. Próximo. E os advogados? Será que os advogados, nesse novo mundo, eles vão enfrentar algumas dificuldades? Pessoal,
eles vão enfrentar sim, especialmente a partir da chamada cultura jurídica. A cultura jurídica, ela é um pouco conservadora, ela não anda na velocidade do mundo cibernético. Querem alguns exemplos disso? Vejam, nós ainda temos o latim no discurso jurídico. Nós temos o latim, que é uma língua morta. Quando eu falo língua morta, significa dizer que ela não é falada em nenhum país do mundo. O latim ainda é base para a fala, para a expressão, para o uso de determinadas expressões jurídicas. Então, a presença do latim no discurso jurídico, que, vamos ser honestos, é cada vez menor, mas já foi muito intensa, mas ainda continua presente, é uma demonstração de que o direito é um pouquinho refratário, não é o direito não é tão rápido, tão veloz quanto a nossa sociedade moderna, quanto a nossa sociedade contemporânea. Quer ver um exemplo de conservadorismo? Eu não sei se vocês estão vendo esse símbolo ao lado do livro O Latim Jurídico. Tem duas letras aqui, não sei se é exatamente a letra R ou a letra R mais uma vez, não importa. Veja, pessoal, o que é isso aqui? São os chamados monogramas. Já ouviram falar do monograma? É uma tradição no mundo jurídico. Hoje, enquanto as pessoas estão usando roupas mais confortáveis, trabalhando no home office, às vezes trabalhando de chinelo, de bermuda, nós, advogados, temos que andar de terno, lá no tribunal, na sustentação oral, temos que usar ainda a beca, temos que usar aquela capa, muitas vezes a capa preta, né? E eu já fiz muito isso, fazer sustentação no tribunal, com calor, a sala não tem ar-condicionado, nós estamos lá derretendo, mas firmes, né? Um pouquinho da nossa tradição, um pouquinho da nossa cultura, só para mostrar como o conservadorismo é forte no mercado jurídico. Esses monogramas são utilizados, por vezes, pelos advogados nas suas roupas, às vezes na manga da camisa, às vezes no bolso da camisa. Olha só, não sei se dá para ver aqui, né? Acho que não dá para ver, mas o meu bolso aqui da minha camisa tem um monograma, tem as letras do meu nome, Vander Ferreira de Andrade, VFA. Enfim, ainda um pouquinho da nossa cultura, ainda um pouquinho da nossa tradição, é um pouquinho desse nosso conservadorismo que eu quero mostrar para vocês, que é um pouquinho de dificuldade, ainda é um problema nesse novo mundo, nesse novo cenário, onde uma nova sociedade está se estabelecendo. Em frente. Outra grande dificuldade, olha só, o dress code, né? O dress code do advogado, gravata, camisa, paletó, mesmo as moças, mesmo as mulheres nos tribunais, delas se requerem trajes formais, trajes solenes, é um pouquinho da nossa cultura e eu acho que é um pouquinho de uma dificuldade para se adaptar nesse novo mundo. Claro que quando eu estou aqui na minha casa, claro que quando eu estou no meu escritório, eu posso fazer uma audiência muito mais confortável. Ainda outro dia, eu fazia uma audiência judicial e eu convidei meu cliente para vir no meu escritório e, no primeiro momento, eu estranhei, porque meu cliente chegou de bermuda e de chinelo, né? Ele não entraria num fórum daquele jeito, mas ele estava com uma camisa totalmente adequada e ele pôde participar da audiência sem problema nenhum, não é? Afinal de contas, a câmera não pega a bermuda que ele estava trajando, não pega o chinelo que ele estava utilizando. Então, vejam vocês, com o novo mundo virtual, ele faz aí também algumas disrupções, até em relação aos trajes das pessoas, né? Mas por que eu coloquei esse personagem aqui do direito romano, um soldado romano? O que eu quis dizer com isso? Eu quero dizer, pessoal, que uma das dificuldades que nós vamos enfrentar daqui para frente é um problema que decorre da formação das universidades. E eu não estou me referindo à nossa universidade, estou falando a todas. Há uma tradição no curso de Direito, e isso me parece vai ter que ser revisto com o passar do tempo, em encarar o processo como uma guerra. É muito comum eu falar em vencer e perder, vencedores e perdedores, combate, lide,
conflito, litígio, sempre dando a entender que eu, advogado, serei um combativo defensor e o Ministério Público será um combativo acusador. Vejam, pessoal, essa ideia de guerra no processo, essa ideia de luta incessante na busca da justiça é algo que vai ter que mudar. Eu vou mostrar as razões pelas quais isso não vai poder continuar do jeito que está atualmente. Vejam, nós advogados dos tempos atuais, eu falei do latim, que ele era uma língua morta, mas no direito atual, no direito contemporâneo, está surgindo, e já há muito tempo, uma nova língua, a língua inglesa. Mas não é a língua inglesa que você aprende no curso de inglês. Eu estou me referindo a termos técnicos, jurídicos. Eu coloquei aqui, por exemplo, vários termos técnicos que estão associados ao glossário da inovação, né? Networking, effectuation, crowdfunding, design thinking, growth hacking, coworking, hackathon, landing page, tantas outras expressões do mundo da inovação que têm impacto no mundo jurídico. Portanto, nós que estamos nos inserindo nessa nova realidade, precisamos dominar também esta linguagem da inovação, essa linguagem, por vezes, do mundo da tecnologia, isto porque a tecnologia hoje permeia todos os cursos, todas as profissões, todas as atividades econômicas, e se nós não tivermos um mínimo de entendimento, um mínimo de compreensão desta linguagem, nós corremos o risco de ficar alienados, nós corremos o risco de ficar de fora, nós corremos o risco de ser exportados e ficarmos à margem dessa nova sociedade. Segue. E eu coloquei aqui algumas características, pessoal, dessa nova era, a era que nós chamamos de revolução tecnológica. Essa era que nós vivemos hoje, ela é muito interessante, porque nós que estamos aqui hoje não vivemos a revolução industrial, a revolução comercial. Elas estão nos livros, elas estão nos museus. Há pouco tempo atrás, eu estava de férias e eu fui conhecer uma belíssima cidade na Inglaterra, chamada Manchester. E Manchester é a cidade onde nasceu a Revolução Industrial. Eu fiquei encantado visitando os museus, visitando as fábricas, visitando as máquinas que construíam os teares, que produziam tecido. Tudo aquilo foi uma grande revolução no mundo e colocou a Inglaterra como grande país, né, no cenário mundial, a grande capital, o grande país da Revolução Industrial. E nós que não vivemos isso, não vivemos nem a Revolução Comercial do século XV, nem a Revolução Industrial do século XVIII, agora, no século XX, no século XXI, nós estamos fazendo parte de uma revolução, a Revolução Tecnológica. Estamos fazendo história na Revolução Tecnológica. E quais são algumas características dessa Revolução Tecnológica? Uma delas, nós já falamos, ela é permeada pela inovação. Ela é bombardeada, ela é torpedeada por inovação. Toda hora estamos recebendo inovação. A tecnologia muda, novos produtos são apresentados, novos produtos são oferecidos. 2 exemplos no mundo do direito. Vocês vão ouvir falar do visual law ou do legal design. Hoje, advogados estão utilizando peças jurídicas elaboradas, pré-formatadas, desenhadas de uma forma mais pedagógica, de uma forma mais didática, de uma forma a ter um verdadeiro design no sentido informativo. Então, pergunto a vocês, é a mesma coisa você pegar um livro e pegar um texto do que eu estou fazendo hoje aqui? Projetar uma tela com fotografias, com tópicos e conversar a partir deles? Me parece que não. Se eu colocasse agora aqui, nessa nossa conversa, uma página e começasse a ler esta página item por item, provavelmente nossa conversa seria muito chata, muito enfadonha, insuportável. Mas quando nós colocamos elementos visuais,
e conversamos a partir desses elementos visuais, a nossa conversa, o nosso diálogo se estabelece de uma forma mais facilitada. E no direito tende a ser assim também. Quando nós, advogados, ingressamos com peças judiciais, pedidos perante o Poder Judiciário, nós costumamos fazer peças muito formais, muito burocráticas, muito sem graça. Pois bem, atualmente existe aí o Visual Law, que quer dar uma nova roupagem, uma nova cara, um novo design para as peças judiciais, para as sentenças, para os recursos, e isso está tornando, me parece, o direito mais vivo, mais interessante, mais dinâmico e parece ser uma tendência para o futuro próximo. Essa revolução tecnológica, pessoal, ela é permanente. Significa dizer que não é uma etapa da história da humanidade, é uma etapa permanente, é uma etapa que não tem mais fim, ou seja, ela é irreversível. E as curvas da inovação nesta revolução tecnológica é cada vez menor, né? As curvas de inovação são cada vez menores. Vejam um exemplo disso, né? Olha só, antigamente as pessoas faziam contratos escritos, não é isso? Contrato de aluguel, contrato de compra e venda e assim por diante. Hoje nós temos os smart contracts, os contratos inteligentes, que são feitos pela internet, onde você não assina, ou, se preferir, você assina eletronicamente, com uma assinatura digital. Olha que avanço, olha que maravilha. Você está na praia, não precisa de caneta, você precisa apenas de um celular. Com o celular você assina um contrato. Com o computador você envia um contrato. Uma coisa fantástica. Então, algo que facilitou muito a vida dos advogados, mas que está exigindo claramente conhecimentos tecnológicos também para poder saber manusear essas ferramentas e conhecer os seus limites e as suas potencialidades. Próximo. Outra característica da revolução tecnológica, pessoal, é que ela é somatizante e otimizadora. O que significa isso, somatizante? Significa que ela soma, ela cresce, ela acrescenta cada vez mais. Então, vejam, o aparelho celular é um grande exemplo disso, né? Ele era apenas um telefone. Ao telefone foi acrescido a calculadora. A calculadora foi acrescido um computador. Ao computador foi acrescido uma máquina fotográfica. Vai se somando. Então, a tecnologia, ela é somatizante. Ela vai acrescentando mais ferramentas, mais facilidades, mais facilitadores, novos mecanismos. É uma tendência. E ela tende a ser também otimizadora. Ou seja, ela vai também nos dar menos trabalho em tese. Isso é muito em tese, tá, pessoal? Porque aquilo que talvez demandasse muitos funcionários, muitas pessoas para fazer, eu consigo fazer com menos pessoas, em menos tempo, em tese sempre. Vou deixar registrado isso. 2 exemplos é o data-driven e o analytics. O que vem a ser o data-driven? Vem ser a utilização de dados para poder fazer gestão, para poder fazer administração. Então, imagine você, a título de um exemplo, que um presídio ele tenha lá, segundo os dados que constam do banco de dados dos computadores, um número de presos que está além daquilo que era permitido. E eu tenho um novo presídio para o qual eu pudesse transportar pessoas presas. Com o data-driven, com o estudo dos bancos de dados, com a análise dos bancos de dados, eu posso otimizar, inclusive, a distribuição de presos ao longo dos presídios brasileiros. Vejam que é um instrumento importante de gestão, o data-driven. Eu dei um exemplo apenas da sua utilização, há N outras situações da possibilidade do seu emprego. Próximo. A revolução tecnológica, ela requer novos aprendizados e o domínio de novas ferramentas tecnológicas. Por exemplo, a jurimetria. O que é a jurimetria? Olha que interessante. Pela jurimetria, você pode fazer um estudo de uma jurisprudência. O que é jurisprudência? São as decisões dos tribunais. Vamos imaginar, aqui em Santo André, como que os juízes têm julgado uma matéria a respeito de acidente de veículo.
Então, eu posso ir a um banco de dados e pesquisar. Olha, quando a pessoa estava na direção do veículo e passou no sinal vermelho e ocasionou um acidente, em 90% dos casos, a pessoa foi responsabilizada. Então, eu já sei, aqui em Santo André, como pensam os juízes. O estudo desses processos, o estudo dos antecedentes processuais, o estudo das decisões judiciais, posto sob análise matemática, sobre o crivo aritmético, sobre a análise estatística, é o que eu chamo de jurimetria. Portanto, um novo olhar, uma nova inteligência jurídica se apresenta a partir de ferramentas que nós não tínhamos no passado e que agora os advogados passarão a ter, especialmente aqueles que estiverem preparados para ser um advogado 4.0. Próximo. Oportunidades da advocacia. Com isso, pessoal, eu que já estou chegando aqui na finalização, eu quero mostrar para vocês que, além dos campos tradicionais do direito civil, do direito penal, do direito tributário, estão surgindo novas áreas no direito. Por exemplo, o direito das startups. Hoje, a solução para a criação, para a extinção, para os contratos que são feitos pelas startups, não pode ser a mesma solução que você dá a uma grande empresa ou uma média empresa. As startups são empresas muito peculiares, muito específicas, e elas demandam um novo olhar, um olhar diferenciado dos novos advogados. Portanto, já está surgindo um direito das startups, e é claro que aqueles advogados que estiverem preparados vão poder ingressar nesse nicho. Próximo. Direito das cidades inteligentes. Olha que interessante. Santo André, ela é catalogada como sendo uma das smart cities do Brasil. Ela está entre as 10 cidades mais inteligentes. Com isso, querendo dizer que são as cidades que incorporaram tecnologia como soluções para a sociedade, para os moradores, para os bairros. Portanto, a solução de problemas que advém nas cidades inteligentes está fazendo surgir um novo ramo do direito, o direito das cidades inteligentes. Vejam vocês que são tendências para o futuro. Próximo. Direito de moda, também chamado fashion law. Vejam vocês que a moda emprega milhares de pessoas, as indústrias têxteis, as lojas, os shopping centers, que realizam inúmeros, milhares e milhões de negócios jurídicos, certamente precisam de um ramo do direito especial, que hoje você não aprende nas faculdades. Muitas vezes uma pessoa formada em direito tem que sair da faculdade, buscar uma especialização, um pós-graduação, para estudar, por exemplo, fashion law, direito de moda. Mas há um grande mercado, há um grande potencial de empregabilidade e de atividade econômica, por exemplo, no direito de moda. Próximo. Mediação, conciliação e arbitragem. O próximo mundo, pessoal, vai depender muito disso. Nós já não estamos aguentando mais a morosidade do Poder Judiciário. Nós não mais suportamos, e a nova sociedade não suporta a demora, a morosidade dos canais burocráticos do Poder Judiciário. Então, quando isso acontece, assim como aconteceu com o táxi, surge uma nova alternativa, os carros por aplicativos. Quando os hotéis começaram a encarecer, o que aconteceu? Surgiu Airbnb para criar uma nova alternativa. Pois bem, a justiça também passa por uma nova alternativa. Hoje nós temos câmaras privadas, câmaras públicas de mediação, de conciliação, de arbitragem, que andam paralelo à estrutura pública, que andam em paralelo aos tribunais e ao Poder Judiciário. Tudo buscando dar novas soluções muito mais rápidas, muito mais econômicas, muitas vezes gratuitas, para resolver demandas que, se fossem parar no judiciário, poderiam demorar anos. Portanto, a advocacia do futuro passa necessariamente pela mediação, pela conciliação e pela arbitragem. Terminando, veremos cada vez mais no futuro, pessoal,
uma advocacia colaborativa. Lembra que eu falei que as faculdades ensinam você a ver no seu adversário um oponente, ver no seu adversário um inimigo a ser combatido. Na verdade, a nova advocacia, a advocacia do futuro, a advocacia 4.0, ela não vai ou não demandará mais enxergar o adversário como um inimigo. Ao contrário, nós podemos juntos sermos colaboradores. Nós podemos juntos encontrar a melhor solução para os nossos clientes. Então, isso demandará uma nova posição, uma mudança de mindset de todos os operadores. E agora sim, o último slide, a advocacia humanizada, que é aquela que tem a pessoa humana no centro das atenções de todas as grandes questões jurídicas. De nada adianta eu me preocupar com patrimônio, com meio ambiente, com questões econômicas, com questões sociais, se o ser humano não estiver no centro dessas grandes questões. Então, a advocacia humanizada é aquela que coloca o ser humano em primeiro lugar. Claro que eu não podia esquecer de citar uma grande tendência para o futuro, podemos até fechar aqui as nossas telas, uma grande tendência para o futuro, que é o direito digital, o direito cibernético. O direito digital é também um dos grandes campos do presente, um dos grandes campos do futuro, e hoje nós temos uma lei federal em vigor no Brasil, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que chegou com muita força, seguindo o modelo europeu, seguindo a GDPR como parâmetro, ela veio para proteger novos direitos fundamentais, assim concebidos como os chamados dados pessoais da pessoa física, os dados propriamente ditos e os dados pessoais sensíveis. Tudo bem, pessoal? Com isso, nesta noite, eu quis apenas convidá-los a entender o futuro do direito, a entender um pouquinho os novos campos do direito, os novos desafios do direito na nova sociedade tecnológica. Não dá mais. Aqueles jovens que escreveram O Fim dos Advogados, eles estavam certos, porque eles estavam falando do fim dos advogados tradicionais. Os advogados tradicionais não terão mais campo de trabalho na nova sociedade, na sociedade moderna e contemporânea, na sociedade tecnológica e digital. Todos devemos nos preparar para viver esta nova sociedade que hoje já está em ebulição, já está em alta velocidade e você não tem mais tempo para parar no ponto do ônibus e sentar na cadeira do ônibus. Não. Hoje o carro está em movimento. Você tem que entrar no carro em movimento e também se movimentar. Eu que morei em Portugal há muitos anos e nós andávamos no bonde, às vezes o bonde ele estava andando, a gente tinha que correr para pular no bonde e o bonde nos levava adiante. Mas se eu estivesse andando, eu não chegava no bonde. Eu tinha que correr para alcançá-lo. Metaforicamente falando, a nossa sociedade exige também que nós já estejamos correndo para poder chegar num lugar avançado. É isso que vai ser exigido de nós. Portanto, repetindo o que eu disse no início, eu fico muito feliz de poder deixar essa mensagem, ainda que poucos possam tê-la visto hoje, ela vai ficar gravada para que todos vocês possam conhecer o Centro Universitário Fundação Santo André, o curso de Direito do Centro Universitário Fundação Santo André, que hoje já está sendo muito procurado, que hoje está sendo reconhecido pelo mercado, que hoje tem professores, mestres e doutores muito queridos, muito elogiados, e nossos alunos também são maravilhosos. Temos um grande carinho, um grande respeito, um grande apreço por nossos alunos e nós agradecemos a todos, funcionários, professores e alunos, por estarmos hoje num instituto, numa instituição que nós temos também muito carinho e muito amor, que é o Centro Universitário Fundação Santo André. Aqueles que quiserem conhecer o nosso centro universitário, agendem uma visita, venham conhecer o nosso campus, assistam uma aula gratuitamente, com toda certeza. Você vai querer fazer parte da nossa família Centro Universitário Fundação Santo André. Tudo bem? Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, Rafael, obrigado, Eventos Fundação Santo André, obrigado, Patrícia, obrigado, José Peixoto. A participação de todos vocês aqui, muito importante. Uma boa noite a todos.
Eu gostaria de ceder alguns momentos para os participantes até fazerem algumas perguntas para o senhor, professor Wander, Está que daí disponível. acaba sendo até um pouco mais descontraído também, mais próximo, se possível, se o horário do senhor disponibilizar isso. Eu estou disponível. Caso tenha alguma pergunta, podem ser formuladas. Se não tiverem perguntas, é porque ou não entenderam nada ou eu fui muito claro. Eu vou preferir optar pela segunda hipótese, né? Acho que todos entenderam, eu devo ter sido um pouquinho claro. Mas se porventura as perguntas surgirem posteriormente, pode nos encaminhar a pergunta por WhatsApp, por e-mail, e nós nunca deixaremos de responder a qualquer dúvida que vocês possam ter. Obrigado aí, professor, pela participação, por estar também cedendo seu tempo aí para falar um pouquinho a respeito do curso de Direito e assim que o pessoal tiver alguma dúvida, alguma coisa também, se não quiserem perguntar por agora, podem estar mandando para nós, que estamos aí à disposição para encaminhar o professor e repassar a resposta a vocês. Muito bem. Uma boa noite, Patrícia. Boa noite, José Peixoto. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Boa noite, professor.